Regis Tadeu. Oi, querido. Fique à vontade. Bom dia, obrigada por ter vindo. Claro, lógico. Quer falar alguma coisa já de cara ou preciso perguntar alguma coisa? Não, você pode perguntar, meu parceiro, porque eu vi um festival de besteiras aqui. Você pode perguntar o que você quiser. O que mais te chamou a atenção, Regis? O que mais me chamou a atenção, primeiro, no caso da fala delas, foi a absoluta incapacidade de definir o próprio trabalho delas. Quando você perguntou, por exemplo, mas qual é o estilo de vocês? O estilo pegadora. Isso, musicalmente, não quer dizer rigorosamente nada. E o nosso mestre aqui, falando a respeito das suas próprias letras, falando que reflete a realidade, quem reflete realmente a realidade é o hip hop, é o rap brasileiro. Qual a diferença entre o hip hop e o funk? Na verdade, o funk, que foi um termo criado pelo DJ Malboro aqui no Brasil, ele se apropriou de um termo usado para um outro estilo de música, que é o funk americano. Então o funk americano não tem nada a ver com isso? Não tem absolutamente nada. O funk americano, por exemplo, são aquelas... Vamos começar pelas grandes bandas dos anos 70. O Earth, Wind & Fire, o James Brown. E esses caras fazem funk de verdade. Tá. O que, na verdade, aconteceu é o seguinte. O DJ Malboro trouxe esse funk para o Brasil, esse funk que a gente chama de funk carioca, porque, na verdade, é um ritmo derivado do Miami Bass, que era uma vertente... do hip hop de Miami, tá. To Live Crew. Então ele pegou tinha essa batida. Já tinha essa batida que o pessoal, a batida que você mais ouve no funk carioca vem daí. Que é uma batida gostosa para dançar. Essa é a sua opinião. Tá. Você não concorda? Não, eu não concordo. Na verdade, não é bem assim. Não é que eu não gosto de funk. Eu abomino funk. Mas por que faz tanto sucesso, Regis? Faz tanto sucesso porque eu acho o seguinte, hoje a gente vive um processo, até eu falei isso num papo que a gente teve semana passada. A gente vive hoje um processo de emburrecimento da população muito grande, que passa pelo fato de um jovem como ele não gostar de ler. Você vê quando você perguntou para ele, mas você lê? Ele, eu até leio, mas, sabe? Então passa por isso. Então a gente vive um processo de emburrecimento. Vocês gostam de ler ou não? Sim. Gostam de ler? O que vocês gostam de ler? Revista, jornal, livro? O que vocês gostam? Livros. Que livro mais te chamou a atenção? Eu gosto muito de romances. Romances, tá. Então passa por esse processo de emburrecimento coletivo. Hoje a molecada é muito pouco ligada em adquirir cultura. Muito pouco ligada. Então, quando você tem essa preguiça cultural, você acaba meio que exposto a uma série de sons que são muito fáceis de serem assimilados. Rimas. Rimas pobres. Por exemplo, que nem o nosso mestre falou aqui. Uma coisa é você criar composições em cima de gírias. Isso é uma coisa que o hip hop, o próprio rap, faz isso muito bem. A outra coisa é você cometer erros de concordância. Gíria é uma coisa, erros de concordância gramatical são coisas completamente diferentes. Mas e a tal da licença poética? Que quando Não, você mas licença poética é um outro negócio. Licença poética, ela não passa por você cometer erros de concordância. É outra coisa. É outro papo. Tá, Essa desculpa de, não, a gente canta o que o povo fala. Isso. Então, pera lá, vai com calma. Você canta e você cantando errado, você está exatamente dando exemplo errado para as pessoas. Então você está afirmando, fica um círculo endossando o errado. Você está endossando o errado. Endossando o errado. Exato. Tá. Então assim, a batida... Eu acho que a batida é a seguinte... Deixando de falar das letras. Porque... eu acho que a batida, normalmente a batida é a coisa mais primal de uma canção. Normalmente a base de toda uma canção. Então você pode, por exemplo, usar a batida do funk, por exemplo, para criar composições melhores. Tem algum funk brasileiro que você goste? Porque você já falou, por exemplo, não gosto de pop, mas aquele que tem aquela música do cachorrinho, que é uma música bem feita. Não, eu gosto de pop, mas eu gosto de pop bem feito. Isso, então tem algum funk que você fala, esse funk vale a Olha, pena? eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, o mais próximo que se aproximou do funk, o mais próximo, com qualidade, era o trabalho que o Claudinho e o Bochecha faziam. É o mais próximo. Assim, a partir daí... Quero te... você tá entendendo? Isso, eu, por exemplo, não gosto disso. Eu não vou chegar em casa, ai, que vontade de ouvir disco do Claudinho Bochecha. Não, claro que não. Mas, assim, foi o mais próximo que chegou dessa indigência musical que é o funk, um trabalho de qualidade.
aí o resto é um lixo total. Isso aí é na sua opinião, né? Claro. Pra quem conhece o funk, Que sabe você que acha, tem Rodolfinho? muitos outros MCs que falam da realidade Quem que você e tem gosta, muitas Rodolfinho? músicas boas. De quem Olha, que um você que eu gosto muito, que eu sou muito fã, que eu sempre tento lembrar dele, é o Felipe Boladão. Não sei se você conhece as Conheço, músicas dele. conheço. Eu não conheço, canta pra você. Eles sim fizeram uma viagem e agora os residentes do BNH estão de luto perplexos a chorar, inconformados com acontecidos, ou seja, a realidade. Nesse pedaço que você cantou, eu não vi nenhum erro de português. Tudo Não certinho, mesmo, né? então Inclusive isso que com eu os tô S's. explicando pra ele. Ele conhece o Cláudio Bochecha, já a gente que tá envolvido no funk Tem mais conhece conhecimento. as raízes, sabe? E Entendi. muitos MCs bons que eu apoio, e se você procurar saber na periferia, nas comunidades, vai ter muita gente que vai falar, eles são bons sim. E é óbvio que essa é minha opinião. Eu não posso dar opinião baseada no gosto dos outros. Com Óbvio. certeza. Mas, ô Rodolfinho, conversando, você fala tão direitinho, por que que na hora de escrever você comete erro de português? Isso me chamou muito a atenção. É querendo ou não, às vezes não é nenhum erro, é para se encaixar com a música, que a gente às vezes abrevia uma palavra, coloca uma palavra diferente, não é nenhum erro, porque eu sei falar corretamente. Não, exatamente, você sabe falar, né? Canta um trechinho da sua música. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Da onde veio a inspiração para essa música? Inspiração veio junto com meu pai, me ajudou e procuro, igual eu falei, falar do que a molecada tem vontade de ter, do que a molecada gosta. Que é isso aí, quem não gosta de ficar com o bolso esquerdo cheio de nota e outro também. Quem não gosta de dinheiro? Dependendo de onde vem o dinheiro, é bom, né? Sim, sim, com Não, certeza. né? É Muito importante. bem lembrado, né, cara? É importante, né? Da onde vem o dinheiro e tal. Só incluindo o que Diga, ele meu amor. falou, Sim. o funk, por exemplo. O funk aqui no Brasil, geralmente as pessoas compõem, mas é o único ritmo de música praticamente que nós vemos que fala sobre a injustiça brasileira, sobre a pobreza e sobre a felicidade que as pessoas esperam ter e correm atrás de um sonho. Eu recomendo então que você ouça um pouquinho mais de hip hop. Hip Hip hop brasileiro Claro, fala claro, exatamente eu isso. escuto- eu escuto todos eu os acho ritmos, que sou eu bem acho que até eclética. eu acho que até é uma coisa engraçada. Hoje, por exemplo, que nem o caso do samba, por exemplo. O samba no passado ele tinha muito da vertente poética do samba do passado. E quando eu falo de samba do passado, estou falando de originais do samba, Martinho da Vila, tal. Tinha essa vertente poética e também tinha essa vertente da crítica social. Hoje é uma coisa que a gente não vê muito disso. Tá. Porque, na verdade, foi criado o pagode, que, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é samba. Pagode não é samba. Pagode é uma coisa, samba é outra. Então, essa vertente da crítica cultural ou da crítica social, ela acabou meio sendo que jogada para um segundo plano dentro Que é uma da pena, música. porque o que se espera das manifestações artísticas são justamente, Também, né? também, não apenas isso, tá entendendo? A minha batalha principal, eu como cidadão, eu como indivíduo, é pela retomada da questão poética. Você tá entendendo? Eu acho que isso se esvaiu a partir do momento que essas duplas sertanejas horrorosas, a partir do governo Collor, começaram a fazer música romântica de ginásio. Mas o pessoal do hip hop é um pessoal que escreve maravilhoso. São poetas. São poetas, escrevem muito bem, Muito bem. sem qualquer tipo de erro.